amada igreja! Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Mário Vaz e a Flávia Vaz. Ela é psicóloga, atuante na área de desenvolvimento humano, autora do livro Na Grande Teia de Deus e esteve conosco como preletora do nosso Congresso da Família. Por que o tema Pessoas Resilientes, Famílias Sustentáveis? A gente percebeu o desespero das pessoas em lidarem com situações de desespero e de como agirem diante delas. E na verdade, quando foi solicitado para a gente, essa sugestão, surgiu assim como uma coisa assim, uma solução para esse ambiente de desespero, Porque muitas pessoas não estão sabendo administrar as realidades familiares, atuais. Então, a gente pensou que seria uma coisa interessante juntar esse conceito da ciência, dentro de uma perspectiva bíblica, a gente poder fazer essa junção e tentar entender o que Deus tem para dizer para a gente. Junto com o tema, surgiu também uma dúvida. O que é resiliência? Excelente pergunta, Letícia. Então, a resiliência ela é um termo que nasceu, na verdade, na física e, como o Mário compartilhou no primeiro dia, foi absorvido por outras áreas, inclusive a psicologia, que fala da capacidade de um objeto passar por uma situação estressora e não ser destruído por ela. Então, na psicologia, o exemplo que ele utilizou foi a borracha, que você consegue virar, dobrar e ela volta. E na psicologia seria uma pessoa passar por situações de conflito, de trauma, de problema e não ser destruída por esses conflitos, mas de alguma forma conseguir superar. Então tem muito a ver com superação, sem destruição. As famílias, elas têm passado por diversos problemas. Para vocês, qual é o grande desafio da família atual? Frente a mudanças rápidas de situações do dia a dia e a não referência de valores firmes. É como se as pessoas tivessem cada vez menos aquela ideia que a gente tinha antigamente de como viver em família. Então, por exemplo, se sabia que uma família permaneceria junta por muitos anos. Hoje em dia, a situação de divórcio, os índices são altíssimos. Então, as pessoas estão perdendo essas referências. E com isso que o Mário falou, a mudança muito rápida, tecnologia, muita coisa dentro de casa, os pais não conseguindo administrar a educação dos filhos. Então, eu concordo que isso realmente é uma coisa que está deixando as pessoas confusas de como elas fazem para viver bem em família. Você que participou do Congresso da Família pôde conferir com detalhes as explicações que foram dadas, os conselhos que foram dados. E para você que não participou, a gente vai deixar um conselho único sobre como lidar com as famílias dos dias atuais. Eu acredito que é o planejamento em família, uma estruturação do passo a passo que cada um deve seguir como família. Eu vou deixar um conselho bem da resiliência, A gente falou sobre 3 pilares: organização, comunicação e crenças, que são pilares da resiliência familiar. E aí, pensando isso em família, eu acho que é muito importante, para os nossos ouvintes, pensarem que para viver em família de maneira resiliente, você precisa ser organizado, planejamento familiar. Você saber para onde vai, o que quer, conhecer as necessidades dos membros dessa família e também aprender a se comunicar. Porque muitas vezes nós tivemos oficina com os adolescentes, isso foi muito discutido entre eles. Filhos não estão mais conversando com os pais, pais com filhos, marido com esposa. Um não conhece a necessidade do outro, o outro, como é, quem é, o que precisa, qual é o projeto de Deus para a vida de cada um. Então, organizar, comunicar e, por último, crer. Crer, confiar que a boa mão do Senhor vai estar sobre a família, que vale a pena ser família. Ter realmente os pensamentos melhores possíveis e escolher isso, porque tudo isso é planejamento, é decisão. Então esse é o nosso conselho para você. E você que não assistiu, acho que tem como assistir, não tem, Letícia? Tem. Depois aí na internet. Nós, como Primeira Igreja Batista, deixamos aqui os nossos agradecimentos. Desejamos a vocês que Deus continue abençoando a família de vocês. Foram dias ótimos e é isso.
Nós nos sentimos muito honrados de fazer parte da família PIB São Luís. Foi um privilégio para nós, como família, estarmos aqui junto dessa família especial. Que Deus abençoe a vida dessa igreja e que prossiga em resiliência, como a gente aprendeu. É verdade. E assim, o meu desejo é que realmente deem frutos, né? Cada palavra que foi falada, cada informação que foi acolhida, gerem frutos que a gente venha ter notícias, né, amor? Muito em breve na vida de cada família. Amém. Deus abençoe. Vocês poderão conferir todo o Congresso na Família no nosso canal do YouTube, Primeira Igreja Batista em São Luís.